Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao maior canal de marketing emocional do Brasil e hoje eu vou te mostrar uma ação simples que você pode fazer tanto no seu canal do YouTube, quanto no teu Instagram, quanto no teu criativo, seja lá como você for, que você está se comunicando com a tua audiência para que você possa marcar a tua audiência, tanto quanto a Apple marca a audiência deles e faz com que eles sejam um dos produtos mais desejados do mundo. Quer saber disso? Então vem aqui que você vai saber comigo como é que você pode aplicar isso na tua vida pessoal, nas tuas redes sociais e onde quer que você coloque isso, tá bom? Um abraço. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar eu tenho que mostrar para vocês que o conceito da marca é muito importante. Seja marca pessoal, seja marca corporativa, seja lá onde você estiver se posicionando. Se você estiver se posicionando em relação à marca pessoal, por exemplo, você tem que saber quem é você e saber o que você pode definir como território daquilo que você faz, ou daquilo que você veste, daquilo que você se comunica. Se você assume que você tem um estilo, você não pode ficar variando demais. Se você está se posicionando como alguém que tem uma determinada ideologia, você não pode ficar, variando demais. Você tem que se posicionar. Isso como marca também acontece. Mas como se posicionar no mundo hoje em dia, ainda mais no Brasil, do jeito que a gente está, onde existe tanta extremismo, né? Que você tem aí quem é de um lado e tiver... Por exemplo, a gente tem o Haddad que falou quem estivesse apoiando o Bolsonaro na campanha, você não pode nem comprar dessa pessoa. Então, assim, existem os extremos, tá? Que fazem com que as pessoas acreditem que se você estiver de um lado, do outro lado é completamente um mal, um malévolo, né? A fonte da dor do universo. Então, nesse mundo, mesmo assim, você pode se posicionar e deve se posicionar. Mas você tem que tomar cuidado com essas pessoas extremistas, porque elas arrastam muitos milhões, elas arrastam muitas pessoas para dentro de um idealismo e que acaba deixando com que a pessoa seja o extremo encarnação do mal. Isso você não quer. Agora, em relação a posicionamentos, você sim deve ter posicionamentos positivos, ainda mais positivos, sobre qualquer ideia, sobre qualquer pessoa. Mas vamos analisar um pouco da história da Apple e de como ela se posicionou naquela época ainda que tinha uma grande, gigantesco inimigo, que era a IBM. E que na verdade não era nem inimigo, a IBM nem sabia que a Apple existia, nesse sentido de tipo, quem é você na fila do pão? Provavelmente lá nos estudos de market share, nos grupos, nos estudos lá de competição, eles nem imaginavam que a Apple estava se posicionando no mapa. Mas a Apple já estava batendo de frente lá. Ela estava dizendo, nós somos a revolução e a IBM é o mal encarnado, posicionado em relação à ditadura, né? Eles eram os ditadores do mundo. Isso fica muito claro na época de um vídeo em preto e branco, um comercial gigantesco, que se eu não me engano circulou no Super Bowl, que a Apple fez um investimento ousado para a época e para o tamanho que ela era, e além das suas possibilidades, digamos assim, e fez um vídeo onde mostrava as pessoas meio que controladas como se fossem robôs, num filme preto e branco, com um ditador falando lá, e pessoas lá meio skinhead, com cabelo, cabeça raspada, todo mundo meio robótico. E aí chegou uma mulher esportista e tal, com machado e tal, não sei o que. Chega lá e quebra tudo e diz que a revolução ou seja, ela diz que o inimigo comum era o que já existia e que eles eram os libertadores, ou seja, eles eram o bem, a representação do bem, e o que já existia era a representação do mal. Isso já foi bem ousado. Eu acho que é extremo, mas em relação ao marketing emocional, isso pega. Todo criativo, todo vídeo principal, todo aquele vídeo que é para chamar a atenção das pessoas, você não pode ser mais ou menos. Você tem que chegar chegando com força. Isso também, tem um curso engraçado que você pensa, não tem nada a ver com isso, tem um curso de comédia do Canadá. Tinha uma moça que eu acompanhava ela no YouTube, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é uma comediante mulher que ela estuda muito o processo de rir, o processo de como fazer rir. E ela fez uma análise entre Michael Jackson, o Whindersson Nunes, e mais alguém que agora eu não me lembro, mas só fazendo essas duas análises, o Michael Jackson, por que que ele é o Michael Jackson? Eu não sei se você já viu, mas a apresentação de um cantor, ele faz... Os cantores, eles transmitem emoção. O Michael Jackson não, ele ia com intensidade. E essa intensidade que marcou. As pessoas normalmente têm medo de serem intensas. O Michael Jackson não. Ele ia com força, ele ia com vontade. O Whindersson Nunes é a mesma coisa. Ele não faz a piada do ridículo. Ele mergulha no ridículo.
sem camisa, na época que a barriga dele aparecia, na barriga dele estava meio flácida, ele brincava com a barriga, ele era o sexy gordinho, ele era o gordinho sexy, então assim, ele não tinha vergonha, ele ia ao extremo. Então se você quer despertar emoções das pessoas, dentro da sua identidade, aí eu falo dentro da sua identidade, você precisa ir aos extremos. Você precisa marcar, você precisa fazer com que a pessoa não esqueça de você. Então, aqui na Benlive, a gente faz um trabalho muito forte de marketing emocional. Por isso que nós somos o maior canal de marketing emocional do Brasil. Então, como é que você pode fazer isso com seus vídeos? Aí que tá. Tem um canal que é o canal Gabriel Shirley. Gabriel e Shirley são muito fortes em relação a esse tipo de posicionamento. Eles têm a coisa do personagem e eles fazem um pouco parecido com a ideia clássica da dupla, né? Do patati patatá, tim espirro. Né? Você tem alguém mais esperto e tal, e tem alguém mais burrinho, que vai falar as coisas óbvias, e que também vai fazer aquela coisa a emoção verdadeira. Você tem a ideia do Gabriel lá, que é uma pessoa real, mas faz um personagem lá, e que ele faz, não, não, Shirley, não é assim! Então, essa coisa que também tem no Porta dos Fundos, também um grande exemplo de alguém que estourou no começo. Tem aquelas explosões, não é aquela briga, tipo, bobeira, tipo, sei lá, um bobeira aí o Zorra Total, que é o cara reclama, mas reclama mais ou menos. Não, o cara tá lá bravo mesmo, então essas explosões de emoção, ela faz com que a gente acredite mais. Se tiver mais intensidade nas entregas, na conversa e no discurso, a pessoa tende a se envolver mais. Então, não seja mais ou menos dentro do seu discurso, dentro daquilo que você está fazendo. Se você é para chegar, especialmente se for um vídeo principal, você tem que chegar chegando. O meu vídeo de vendas, eu vou ver se eu coloco aqui na descrição, então tem lá na minha página do Venda Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa, 10 vezes mais caro, ele é um vídeo principal. Ele é um vídeo que ele é carregado de imagens, de edição, de emoção. Por quê? Porque ele é um vídeo de porta de entrada. Então, os vídeos de porta de entrada são muito importantes para você pensar em o que você vai transmitir. Tanto em quantidade, quanto em qualidade, quanto também em emoção. Qual a emoção que você quer despertar? Então, é isso que você tem que pensar de modo geral. Então, de maneira geral, o posicionamento deles também se deu recentemente quando eles fizeram aquela ideia de abrir os dados e não guardar cookies dentro do celular. É um ponto positivo, mas um ponto negativo. Eu vou te explicar um pouquinho porque depois, primeiro eu vou falar a ideia. Eles apresentavam um anúncio, e nesse anúncio eles tinham que... Todo mundo que usava o celular ficava com um cadeado em cima, então você estava preso, tinha amarras, porque os seus dados estavam com outras pessoas, né? E aí eles dizendo que a revolução da liberdade é o iPhone. Por quê? Porque ele não retém os seus dados, ele não segura os seus dados. Ou seja, você tem maior liberdade porque ele não segura nada. Então, isso é um posicionamento também de nós somos os libertadores, os outros são os opressores, eles vão te trancar, nós vamos trazer liberdade para você. Então, isso é um posicionamento. Isso é algo que é importante dizer. Só que o lado negativo é que muita gente, quando tem o feed do Google, por exemplo, quem tem o iPhone reclama porque não vem para ele o que ele quer. Mas por quê? Porque o iPhone ali não está retendo cookies, então não tem como saber os seus gostos pessoais. Já o Android, ele consegue reter melhor os seus gostos pessoais e consegue te recomendar as coisas de forma mais personalizada. Então, reter cookie, reter seus dados também pode ser positivo também, mas eles venderam como se fosse uma coisa extremamente negativa, como se fosse muito ruim alguém estar lá com seus dados. Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Em janeiro, no final de janeiro agora, a gente vai ter um primeiro treinamento, que é uma imersão gratuita em venda qualquer coisa para qualquer pessoa 10 vezes mais caro, sem precisar fazer tanto esforço, mas sempre precisa desejar, você tem para entregar, e anúncio de graça para sempre. Espero vocês aqui na próxima. Um abraço, tchau. Não se esquece, dá o joinha, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Fechou?